Hoje posso dizer que há horas de sorte, quando tive a ideia de virmos até Figueiró, não era por ser a minha terra, mas também era por ser a minha terra. Mas era uma questão de acreditar que era possível, que os portugueses sindicalistas da UGT não tinham medo de vir até ao interior, que não tinham vergonha de vir até ao interior e que o interior é tão importante como o litoral. Obrigado por terem vindo. Caras e caros amigos, camaradas e companheiros, a todas e todos os que aqui se encontram hoje, nesta vila do interior de Portugal, Figueiró dos Vinhos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Neste 1º de maio de 2018, é um orgulho sem limites verificar que milhares, eu digo milhares, porque só quem aqui está é que olha para esta multidão e vê milhares incontáveis de trabalhadores e de trabalhadoras, reformados e pensionistas, vindos de todo o país, responderam ao apelo da UGT e dos seus sindicatos e vieram a Figueiró comemorar o seu dia. O dia do trabalhador, o dia da luta e da reivindicação, o dia em que a mensagem da UGT e do movimento sindical que representa chega a todo o país e ao mundo. Cumprimento todas e todos de modo fraterno. Permitam-me que agradeça ao município de Figueiró, na pessoa do seu presidente Jorge Abreu, que aqui se encontra junto a nós, todo o apoio logístico e pessoal que deu ao UGT para que fosse possível realizar esta magnífica festa. Obrigado, Jorge, por tudo o que disponibilizaste ao UGT hoje neste dia. Um cumprimento também aos presidentes das câmaras municipais vizinhas e amigas da Castanheira e de Pedrógão Grande, cujas presenças agradecemos, bem como aos comandantes dos voluntários destes 3 concelhos, aqui presentes, pelo seu esforço, dedicação e altruísmo que dedicam todos os dias das suas vidas ao serviço de todas as vidas dos seus concidadãos, depois de um ano 2017 trágico e de infeliz memória, sobretudo nesta região. A eles dedicamos a nossa solidariedade e a nossa amizade. Nesta data histórica para os trabalhadores de todo o mundo, por dedicarem as suas vidas à segurança de todos nós. Obrigado aos bombeiros de todo o nosso país. Cumprimento de forma fraterna todos os autarcas aqui presentes, os membros da Assembleia Municipal, os presidentes de Junta de Freguesia, autarcas dos concelhos vizinhos que aqui vieram visitar-nos, pelo que representa hoje o poder local no nosso país, fator de proximidade e de apoio às populações, emanação feliz da Constituição de 76 e da democracia, conquistada em 25 de abril de 74, há 44 anos, data que não esquecemos e que continuamos a celebrar, data que é a propriedade imaterial de todos os portugueses amantes da liberdade e da democracia e não de apenas alguns, como às vezes parece. É de todos o 25 de abril. Cumprimento os nossos amigos dos sindicatos do Canadá, mais proximamente, aliás, mais propriamente Toronto. O presidente Jack Oliveira, que lidera mais de 55 mil trabalhadores do setor da construção, sendo que mais de 75% desses 55 mil são portugueses imigrantes no Canadá. Somos bons trabalhadores em todo o mundo e, portanto, temos que ser valorizados nessa condição e nesse sentido. A sua dedicação e apoio à comunidade portuguesa levaram o presidente Marcelo Rebelo de Sousa a atribuir-lhe o grau de comendador no passado mês de novembro, pelo que significa o seu trabalho ao serviço da comunidade portuguesa imigrante no Canadá. O que significa que ser sindicalista é ser solidário e estar ao serviço de quem trabalha. Obrigado, Jack, pela tua presença, e também ao Joel Filipe, presidente de outro sindicato da Construção Civil de Toronto, que também congrega elevado número de portugueses. A nossa ligação com estes sindicatos na América do Norte é a prova das fortes ligações da UGT ao mundo da língua portuguesa e das nossas comunidades espalhadas nos 5 continentes. O que eu vou dizer não está escrito. Quando estava a almoçar, o Jack e o Joel entregaram-me um cheque de 35 mil dólares canadianos. Vamos oferecer esses 35 mil dólares aos bombeiros da Castanheira, de Pedrógão e de Figueiró. Não é uma oferta da UGT, é uma oferta da imigração
portuguesa no Canadá, em Toronto. E é para ajudar estas corporações a montarem os seus autotanques que receberam há pouco tempo para colocarem as carrocerias. Não é tudo, mas é uma ajuda. E a UGT também ajudará, porque é sua obrigação. Cumprimento as delegações dos partidos políticos aqui presentes, do Partido Socialista, com os deputados Wanda Guimarães, José Miguel Medeiros, a membro da Direção Nacional, Ana Elisa Santos, e ainda também deputado, o secretário-geral da Juventude Socialista, Ivan Gonçalves. Obrigado por terem vindo até Figueiró dos Vinhos à festa do UGT. Cumprimento a delegação do Partido Social Democrata, aqui liderada pela sua vice-presidente, doutora Elina Fraga, com o presidente da Federação Distrital de Leiria, Rui Rocha. Muito obrigado também por terem vindo. E ainda o secretário-geral dos Trabalhadores Social-Democratas, que ontem fez uma grande festa na Castanheira de Pera, onde é possível virem centenas de muitos dos seus militantes e dirigentes. Há estradas para cá, como há estradas daqui para Lisboa. O poder está ao todo lado. Parabéns, Pedro Roca Oliveira, por estares aqui também. Cumprimento a delegação do CDS-PP. Eu não tenho aqui os nomes todos, mas estou a vê-los ao longe. Vejo o Pedro Mota Soares, não tem cabelo, e vejo o António Carlos Monteiro. Espero que, entre outros, possa haver. Estão todos cumprimentados de forma fraterna. Muito obrigado também por estarem aqui. E um abraço a uma fundação que nasceu para o aproveitamento dos tempos livres dos trabalhadores. A Fundação Inatel. Está aqui o seu presidente, pela primeira vez, numa festa do 1º de maio da UGT, desde que eu sou secretário-geral, Francisco Madelino, e também o administrador de Inatel, o nosso amigo Álvaro Carneiro. Muito obrigado pela vossa presença. E ainda o presidente Rui Nunes, o líder da Associação Portuguesa de Bioética e também professor jubilado da Faculdade de Medicina do Porto, que com o UGT tem trabalhado num conjunto de processos pela igualdade de oportunidades, pela igualdade de género e pelo acesso das mulheres a mais postos de administração e ao encontro daquilo que é um combate que nós fazemos todos os dias contra a discriminação salarial, contra a desigualdade, pela valorização da mulher na sociedade. A todas e todos agradecemos as vossas presenças. Não posso deixar de manifestar o meu regozijo pelo facto de estarmos diante de uma grande massa humana, com milhares de pessoas oriundas dos sindicatos filiados e das uniões distritais, do nosso Centro de Formação Cefosap, da relevante e excelente Escola Profissional Agostinho Roseta, que aqui hoje tem mais de 300 alunos vindos de todo o país. Obrigado, Agostinho Roseta. E para o ano, hão de estar em Figueiró dos Vinhos, no polo que vamos aqui abrir. Obrigado aos cidadãos da minha região, do meu concelho, dos concelhos limítrofes, que sem serem ou sendo da UGT, vieram até cá participar na nossa festa. Obrigado pela vossa presença. E espero, naturalmente, que estamos no interior. Nós sabemos que estamos no interior. Nos chamados territórios de baixa densidade. Estão chamados à agenda política e mediática pelas mais dramáticas razões. Mas mais do que falar no passado, importa hoje falar do futuro. O que é que importa fazer para que outras populações sejam atraídas para o interior do país e alterem este ciclo de muitas décadas de desertificação, de envelhecimento das nossas populações, de baixa natalidade, de falta de investimento público e privado, que fixe os jovens e atraia outros. Viver no interior não é uma fatalidade, mas é uma mais-valia para quem cá está. Assim, o Estado aposta na manutenção e melhoria dos serviços públicos, que não encerre escolas, que não encerre centros de saúde, que não reduza os seus horários de funcionamento. Nós queremos cá continuar a viver e o Estado tem que respeitar os portugueses onde quer que eles estejam, onde quer que vivam. Se estamos em liberdade, a democracia tem que respeitar todos de igual forma. Se todos sabemos que importa atrair investimento privado, criem-se dinâmicas fiscais para que as empresas possam fixar no interior, designadamente através de uma proposta que o UGT apresentará em sede de concertação social, de uma baixa de IRC à taxa de 0% durante um período inicial de 3 anos, passando gradualmente para uma taxa reduzida. Mas tem que ter como contrapartida a obrigação de criar postos de trabalho, sendo que uma parte deles, ou todos,
devem ser com contratação sem termo, trabalho com direitos, é com estabilidade, é com salários dignos, mas acima de tudo é com a preservação de um conjunto de direitos que nós queremos manter para o futuro. Não se cansem que já veio o TAI. Valorizar o interior, meus amigos, não é só falar dele e dos seus problemas. Isso já vemos na televisão e nas redes sociais. É fazer, é apostar em novas dinâmicas, é criar riqueza com os produtos das regiões, é apostar no turismo, na floresta, na agricultura, mas sobretudo nas pessoas. É preciso trazer cá as pessoas, como tem feito a UGT. Querem hoje melhor prova do que é que a UGT está a fazer pelo interior? Olhem para vocês, olhem para o vosso lado, olhem para trás, olhem para a frente. Trazê-las cá. Não pode a UGT, neste 1º de maio, deixar de apelar uma vez mais ao Governo para que olhe para as pessoas em primeiro lugar, colocando o social à frente da economia ou, no mínimo, lado a lado. Bem sabemos os constrangimentos orçamentais. São difíceis e têm de cumprir com compromissos internacionais. Mas ser bom aluno, como os portugueses gostam de ser, ou mais propriamente, os governos portugueses gostam de ser bons alunos, não pode deixar-nos esquecer que os trabalhadores que dedicam as suas vidas profissionais ao serviço do Estado têm de ser valorizados e acarinhados. Nestes tempos em que tanto se fala de defender a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, a Justiça, a Segurança e a Prevenção, a Defesa do Meio Ambiente, entre tantos outros serviços da administração pública, não podemos, meus amigos, aceitar que os trabalhadores destes setores continuem sem ver os seus salários aumentados desde 2010. Não aceitamos! Criou-se até uma mensagem viral na comunicação social e nas redes que os funcionários públicos deste país estão cheios de privilégios, que ganham muito dinheiro. Poderá certamente haver algumas franjas em alguns setores, como há no privado, em que isso aconteça. Mas a grande maioria tem os seus salários estagnados e as suas carreiras congeladas. O Governo tem mesmo de encontrar folga orçamental e vontade política e negocial para desbloquear os impasses em que se encontram alguns setores. Os casos da saúde e da educação são os mais latentes. Perante a incapacidade de se encontrarem respostas que satisfaçam com o mínimo de dignidade as aspirações destes setores, quero desde já informar que o secretário-geral da UGT, em representação de toda a sua central sindical, estará presente e apoiará sem reservas, mentais ou ideológicas, as greves convocadas pela FESAP para amanhã e para o dia 3, para a área da saúde e para o dia 4 de maio, para os trabalhadores não docentes do setor da educação. Lá estarei. Tal apoio expressa de forma veemente a posição da UGT obtida no seu Secretariado Nacional do passado dia 27 em Tondela. E no dia 19 de maio, lá estaremos outra vez a apoiar a manifestação nacional dos professores no Marquês de Pombal, para a qual estamos todos convocados a fim de prestarmos a nossa solidariedade e a nossa compreensão. Só isso é que transforma uma central sindical em unidade e em colaboração com todos. É por isso que eu quero dizer sem reservas, com todos vós, não tenham vergonha, estão em Figueiró. Viva a UGT! Viva! Viva a UGT! Viva! Viva a UGT! Viva! Ainda não acabei. Por isso, hoje aqui, a UGT expressa nas pessoas do José Abraão, aqui atrás de mim, secretário-geral da FESAP, no João Dias da Silva, atrás de mim, secretário-geral da FNE, bem como no João Rios e no Francisco Clemente Pinto, presidentes do SINDEP e do SINAP, o seu total apoio à luta dos trabalhadores destes setores, nas ruas e nas escolas, nos hospitais e nos centros de saúde, que serão desencadeadas para que as suas legítimas reivindicações sejam escutadas e sejam retomados os processos negociais com resultados consequentes e que os trabalhadores sintam nos seus rendimentos já de si frágeis. A UGT nunca teve receio das lutas, preferindo que as mesas de negociação sejam o nosso palco preferido. Mas quando a via do diálogo conduz a um resultado zero,
então chega o momento de irmos para a rua. E é isso que irá acontecer nos próximos dias. Apelo daqui ao Governo. Está aqui em peso a Comunicação Social Nacional. Apelo ao Governo para que, em tempo útil, consiga estabelecer compromissos que satisfaçam os trabalhadores. Não o fazemos por birra, não o fazemos por obstinação, não o fazemos por intolerância. Fazemos porque é um direito, porque é uma questão de justiça. Haja justiça nos salários dos trabalhadores da administração pública em Portugal. Há sempre tempo de conquistar a paz em detrimento do conflito. E alerto também, eu vou alertar, os trabalhadores para a greve convocada pela FESAP estar a ser alvo de desmobilização em alguns locais do país sobre pretextos que nós não descontinuamos. Infelizmente parece haver em alguns setores do movimento sindical dirigentes que se acham predestinados a terem o exclusivo da iniciativa. Enganem-se aqueles que acham que a FESAP e os seus sindicatos se intimidam com tais atitudes. Toda a UGT, toda, estará ao lado dos seus sindicatos nestas lutas, porque a sua ação destina-se à defesa e valorização dos trabalhadores da administração pública. E não aceitamos que o Estado se demita da sua condição de patrão porque é o maior empregador do país. Não pode o Governo exigir ao setor privado aquilo que não consegue fazer no seu próprio setor e aos trabalhadores sob sua tutela. Mas se na administração pública existe conflito aberto, no setor privado, a UGT reivindica aos empregadores mais diálogo e mais negociação. Temos assistido nos últimos meses a uma resposta positiva, é verdade, em vários setores e empresas, para a celebração ou revisão da contratação coletiva setorial e de empresa. Mas importa ter em conta que, em sede de concertação social, o Governo apresentou um documento muito positivo sobre o combate à precariedade, a dinamização da negociação coletiva e alterações à legislação laboral. A posição da UGT é conhecida e mantém-se coerente. Há que alterar o paradigma da contratação, onde a precariedade assentou arraiais neste país e promove instabilidade laboral a centenas de milhares de trabalhadores. Há que combater a precariedade, há que denunciá-la, há que alterar o comportamento deste país, seja no Estado, seja no privado. Para a UGT, é importante celebrar um compromisso em sede de concertação, para que esta chaga seja combatida. Os nossos jovens à procura do primeiro emprego e os desempregados de longa duração merecem o seu lugar ao sol, tal como todos aqueles que não conseguem um posto de trabalho estável, que lhes permita assentar as suas vidas, constituir família e contribuir para que a erosão da nossa demografia se possa inverter. Mas também importa assumir que a caducidade tem mesmo de ser contrariada, já que o Governo a irá manter no Código de Trabalho. O decurso do tempo não pode ser o único fator para que os empregadores invoquem a caducidade das convenções. Isso destrói a construção dos direitos alcançados pelos trabalhadores em sede de diálogo social e mina a confiança entre trabalhadores e empresários. Importa, pois, obrigar quem denuncia as convenções, coletivas, naturalmente, a fundamentar o porquê da denúncia, a justificar os verdadeiros objetivos dessa decisão, que, na maioria dos casos, mais não são do que simples argumentos para destruir direitos e reduzir custos através dos salários. Estamos disponíveis para um compromisso, mas não é um compromisso qualquer. É um compromisso a troco de estabilidade e de manutenção dos direitos dos trabalhadores em sede de contratação coletiva. E já agora que falamos em concertação social, também falamos de salários. E do salário mínimo, que finalmente em 2019 deverá ser aumentado para além dos 600 euros. Já sabem qual é a proposta do UGT. 615 euros para 2019. Vamos à luta! Esta é uma bandeira político-sindical que nós não desfraldamos. E será em sede de concertação social que estamos convictos será possível ir além do valor acordado em sedes partidárias. Porque é nesta sede, em concertação, que se promove a paz social entre quem emprega e quem trabalha. O salário mínimo nunca deixou de ser uma bandeira dos sindicatos e assim deve continuar. Não pode nem deve servir para jogos de política partidária ou de poder. É dos sindicatos, é dos trabalhadores e é dos empregadores. Não queremos que os direitos dos trabalhadores se joguem na arena política, mas sim entre os seus principais atores.
Não desistimos de um ou de mais acordos de concertação, porque os trabalhadores merecem realmente melhores salários e sabem que contam com o GT, em quem podem confiar para essa luta e para esse objetivo. E aqui também se inclui a discussão da segurança social, a sua sustentabilidade e a idade da reforma. Temos aqui muitos reformados que dedicaram a sua vida ao país e que hoje se veem muitas vezes expoliados da sua reforma para a qual descontaram. É injusto que os trabalhadores sejam penalizados no seu acesso à reforma quando descontaram uma vida para esse efeito. A UGT mantém a sua premissa de que o acesso à reforma deve ser aos 60 anos de idade e aos 40 anos descontos efetivos. E desta não sairemos. Já agora que temos uma central onde alguns sindicatos são realmente poderosos na economia portuguesa, o sindicato do setor financeiro, do setor bancário, um dos mais pujantes setores da economia, que ao longo de anos andou a publicitar lucros multimilionários, enriqueceu alguns, poucos, e foi um dos principais artífices da crise que assolou o nosso país, a Europa e o mundo. Em 2012, os banqueiros denunciaram o acordo coletivo do setor bancário. Só em 2016, 4 anos envolvidos, com dezenas de reuniões e pressões inaudíveis de muitos lados, foi possível concluir o processo negocial com alterações substanciais à convenção coletiva. E também foi possível proceder a aumentos salariais de 0,75% para 2016 e 2017. Em 2018, num período de crescimento económico, de consolidação do nosso cenário macroeconómico, com a redução do desemprego, da dívida pública, com o controle do déficit, eis o centro do setor bancário a dizer à FEBASE que lhes apresenta uma proposta de 0,4%, claramente em contraciclo com o crescimento da economia portuguesa. Não é possível encarar estas atitudes de forma séria. Como é que é possível que depois de décadas a fio de lucros e de uma sucessão de desastres que se devem a má gestão e a salários astronómicos de muitos banqueiros, venham agora dizer aos trabalhadores bancários que só é possível 0,4% de aumento? Devem estar a brincar com os bancários. A UGT exprime aqui e agora o seu apoio inequívoco aos sindicatos da FEBASE, na sua reivindicação justa por aumentos salariais no setor, que respondam ao enorme esforço dos trabalhadores na captação de recursos e na consolidação de resultados da banca. São os trabalhadores bancários aqueles que mais têm sofrido com os desvarios e desmandos que aconteceram no setor bancário. São eles quem dá a cara perante os clientes, tentando responder por decisões levianas que foram tomadas pelos gestores. São eles que transmitem confiança aos clientes para se manterem vinculados aos bancos perante o clima de suspeição, de dúvida e de incerteza quanto ao futuro das suas obrigações. São eles, trabalhadoras e trabalhadoras do setor bancário, que hoje e aqui merecem o nosso apoio, solidariedade, fraternidade, na sua legítima pretensão de serem valorizados e estimados. Eles são o ativo mais importante da banca e não podem ver o seu esforço, dedicação e sofrimento recompensados com um aumento salarial que deve fazer corar de vergonha quem o propõe. Haja decência, é isso que exigimos, haja decência. Apelo daqui aos presidentes dos conselhos de administração da banca a atuar em Portugal que esta proposta não serve o clima de paz que os sindicatos dos bancários do Sul e Ilhas, do Norte e do Centro sempre defenderam e deram demonstrações de enorme coragem e responsabilidade ao longo da sua existência. Assumam perante o país que os trabalhadores bancários merecem mais e melhor. Esta é uma reivindicação da UGT, é uma reivindicação do 1º de Maio, é uma reivindicação dos trabalhadores de todo o setor. Caras e caros amigos, antes de terminarem, quero expressar o apoio da UGT à proposta do Governo, apresentada pela Secretária de Estado da Cidadania e da Igualdade, para que se combata a discriminação entre géneros. Não é possível continuarmos em pleno século XXI a aceitar que as mulheres recebam, em média, menos 20% de salários do que os homens, apenas pelo facto de serem mulheres.
Importa que possam ascender a mais cargos de administração, seja no setor público ou no privado. Importa que as candidaturas a cargos políticos, seja nas autarquias ou no Parlamento, tenham uma participação mais ativa de mulheres, naturalmente incluindo os partidos políticos. E se tiver que ir por cotas, vá por cotas, porque não vai de outra maneira. Este é um combate onde a UGT se tem empenhado. Através da Comissão de Mulheres, está aqui a Presidente Lina Lopes, tem feito um grande trabalho nesta área, na promoção da igualdade de oportunidades. Porque esta luta, meus amigos, não é só delas, é delas e dos homens, é de todos. E nós sem elas não temos nem futuro, nem desenvolvimento, nem esperança. Por enquanto os homens ainda não têm filhos e enquanto não tiverem, temos que lutar pela igualdade. Este é um combate civilizacional. Caras e caros amigos, muito mais haveria para dizer. Julgo, no entanto, que o essencial está dito. Termino como comecei. A UGT e eu próprio não vamos desistir do interior de Portugal. Continuaremos a nossa descentralização de reuniões dos órgãos nacionais. Continuaremos a andar por aqui, por estas terras de Portugal, por vezes tão esquecidas e isoladas. Nestes 40 anos da criação da nossa UGT, que este ano se comemoram, onde o pluralismo se faz sentir, onde a democracia e a liberdade se respiram em cada momento, onde o espírito do compromisso se reforma, onde o crescimento da filiação sindical é diário, é caso para dizerem, a UGT faz falta aos trabalhadores, a UGT faz bem a Portugal. Viva a UGT! Vivam os trabalhadoras e os trabalhadores portugueses! Viva o interior! Viva Figueiró dos Vinhos! Viva o 1º de Maio! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal!